Nós vamos, nesse momento, respirando bem profundamente. E vamos buscando a energia dos guardiões amigos, das baianas, dos baianos, ciganos e ciganas e boiadeiros, adentrando o nosso lar, fazendo uma asepsia muito intensa no lar e em cada um de nós. Nós vamos sentindo a troca da energia. A energia pesada por uma energia mais leve. Nesse instante, vamos buscando a sintonia com Maria Amélia, com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, para que ele nos leve até o Hospital Santa Cruz, onde somos levados a uma sala totalmente harmonizada, higienizada, protegida. E nós vamos, nesse instante, sentindo, abrindo os nossos corações, nos fortalecendo, para que tenhamos uma tarde de estudo com muita fé, com muita perseverança, com muito equilíbrio. E todos aqueles que forem adentrando vão sendo envolvidos nessa egrégora de luz e de paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Nós paramos no capítulo 14, Ação Espírita, página 249. Eles estavam no centro espírita, onde estava acontecendo um trabalho de desobsessão. E estavam falando sobre a postura dos médiuns e como que o trabalho se realizava no plano espiritual. Uma perfeita harmonia fez-se. Os medianeiros sabiam concentrar-se e desconcentrar-se com perfeição, porque se dedicaram aos estudos das próprias faculdades mediúnicas com muito empenho, compromisso e responsabilidade. Assim, facilitavam muito o trabalho dos bons espíritos que, percebendo poderem confiar na equipe encarnada, voltavam-se quase que exclusivamente ao trabalho gravíssimo de socorro espiritual. Aqui eu queria fazer só um parênteses, né? Você vê, eles não precisavam dedicar espíritos da equipe para cuidar dos médiuns, porque os médiuns eram, vamos dizer assim, treinados o suficiente para saber o que fazer, como reagir em cada uma das circunstâncias que aconteciam, né? E isso que a gente, esse estado que a gente precisa conquistar para um trabalho realizar de uma forma boa, né? É a gente estudar sempre, buscar conhecer as nossas mediunidades e estar sempre se aperfeiçoando para que eles possam confiar na gente como eles confiam nesses daqui. Algum comentário? Não. Quem observasse as manifestações mediúnicas naquele dia não poderia imaginar o longo trabalho de Álvaro e sua equipe espiritual. Os decênios de devotamento nas regiões das sombras, sensibilizando uns e socorrendo muitos, conduzindo-os aos grupos mediúnicos para que o trabalho de reerguimento moral dos espíritos contassem com a colaboração dos encarnados, a fim de que também eles pudessem aprender sobre as lutas, provas, expiações e felicidades humanas do outro lado da vida. Inúmeros casos são atendidos pela espiritualidade sem o concurso da reunião mediúnica. Entretanto, ela é de fundamental importância para que a humanidade entenda a fraternidade universal como lei, compreendendo pela fenomenologia espírita que, embora Deus possa resolver todas as questões,
partilha com os seres humanos o sublime labor de apoio e reerguimento aos caídos. Com esse trabalho, a humanidade fica esclarecida sobre as leis que regem o mundo espiritual, exercita o coração na caridade, estimula-se ao próprio melhoramento quando tem a oportunidade de observar como os erros do planeta e a perversidade entre as criaturas podem perturbar-nos na vida do infinito. E, sobretudo, compreender que céu e inferno não existem como locais geográficos, e sim como estado de consciência. Essa é uma coisa muito legal, né? O céu e o inferno, ele existe como estado de consciência, ou seja, se a gente está fazendo coisas boas aqui, nós vamos ficar num céu que a nossa própria consciência cria. Agora, se a gente não faz coisas boas conscientemente, a gente vai ficar No inferno. num Sua inferno consciência. que a nossa própria consciência cria, né? Por esse nível de instrução, e mormente pela pureza das intenções, aquele grupo oferecia largo canal para as inspirações advindas dos benfeitores espirituais, que promoviam através dele nobres atividades. Esse compromisso dos médiuns, dirigentes, elementos de apoio e dialogadores permitia um proveitoso entrosamento entre a equipe física e a espiritual, ampliando a proteção do agrupamento e elevando os índices de socorro, libertação e aprendizado. Os amigos, você vê que o preparo dos médiuns também aumenta o nível de socorro que pode ser feito, né? Porque eles estão ali trabalhando como uma equipe única, encarnados e desencarnados. Agora, quando o médium não é preparado ou não é educado, né, vamos dizer assim, não está sempre estudando, ele pode causar muitos problemas que o plano espiritual tem que resolver, além de tratar dos desencarnados, né? Eu acho que assim, a gente sempre teve uma ideia, né? A gente tem que passar a mão no centro. Não, a gente não tem que passar a mão. A gente não tem que passar mal em lugar nenhum, a gente tem que fazer aquilo que dá para fazer. Se a gente passar mal é porque o nosso nível energético não está bom o suficiente para a gente fazer alguma coisa. Nosso conhecimento também, né? Também. Aí, assim, passei mal. O plano espiritual está lá para fazer. Eles não estão. A gente combinou de trabalharmos todos juntos. E não o plano espiritual ir lá e resolver um problema que a gente falou que ia passar. Então, assim, são diversas coisas que os médiuns do plano espiritual vêm e trabalham e os médiuns que estão na Terra. Os médiuns que estão na Terra não gostam de sofrer, não querem sofrimento. Os médiuns que estão no plano espiritual, eles já entenderam que faz parte do crescimento. E é crescendo que você vai Boa doer. tarde. Uma pergunta, eu voltei. Uma pergunta. Por exemplo, eu estou aqui quietinha no meu lar, vendo meu livrinho, meu evangelho, o livro dos espíritos, todos os dias, regularmente. Suponhamos que eu fosse entrar para fazer uma radiação e eu tivesse sensações, sei lá, como eu estava tendo quando eu estava fazendo com o Sérgio naquela ocasião, e aí eu comecei a sentir umas onzeiras na cabeça. Eu nunca trabalhei, eu não sabia se aquilo era natural, era normal, ou se era alguma coisa de baixa energia minha de questão de despreparo para o trabalho. Como eu vou saber se a espiritualidade vai... Ou então ela não vai me colocar para trabalhar, se eu... Ela vai te colocar para trabalhar. Aí é você conversando com o seu mentor. É aí onde você vai começar a fazer um diálogo com o seu mentor. Você tá, eu tô sentindo o espírito ou estou sentindo sou eu mesmo? Sou eu, Solange, que não estou bem. Como que eu estou? Aí você vai buscar os seus sentimentos, é o autoconhecimento. Entendi.
E aí, quando você vai tirando essas camadas, você vai entendendo o que é seu e o que é do outro. Entendi. Aquilo que eu me envolvi, me permitir envolver, e aquilo que eu não me permiti. É, porque é uma dúvida, né? Porque como era uma coisa nova para mim, foram 2 ou 3 vezes só que eu trabalhei e depois o trabalho ficou em suspenso. E eu fiquei com aquela sensação, falei, meu Deus, a primeira vez não, o primeiro dia foi tranquilo, mas o segundo e o terceiro, acho que tinha muita ficha pesada, pessoas muito em situação difícil, que eles colocaram até, e aí eu não sei se aquilo era meu ou era do outro, então eu fiquei nessa dúvida, mas entendi. É esse o tipo de coisa que a gente fala que precisa de estudo e de compreensão, né? Você está no início, né? Não se exige de você que tenha tudo isso, porque, na verdade, não se exige de ninguém, né? A única questão é o estudo vai te ajudar a compreender isso, o próprio trabalho vai te ajudar a compreender isso, né? E, e a dedicação em você realizar o melhor trabalho possível, entendeu? Aí, no final das contas, se você estava sentindo tontura e ficou preocupada, ficou com medo, alguma coisa parecida, o plano espiritual tem que designar um trabalhador para cuidar de você. Eu fiquei na observação, eu fiquei observando as sensações do meu organismo, entendeu? Porque aquilo para mim era uma coisa nova. Uhum. E assim, o topor vai vir, o enjoo vai vir, você parece que assim, você pode ter uma taquicardia, pode acontecer um monte de coisa, né? Eu já trabalhei com gente na sala de passe que ele teve que sair para ir no banheiro, porque ele teve uma diarreia enorme. Aí você fala, pô, mas é físico, mas não conseguiu controlar. E aí você fala, não tem como. É saber trabalhar as energias que vêm do outro, né, também. Também, ele tem uma filtrada, né? Isso aqui é meu, isso aqui eu não quero, porque não faz parte de mim, isso eu não quero. Tá. E a gente pode falar, eu não quero. A gente não tem que pegar tudo que é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. Porque senão você vai carregar o tempo inteiro. Não só no centro, né? E Não, não você só vai no trabalho, o tempo inteiro, em todo em lugar. todo lugar. E aí você pergunta assim, como que foi a vida? Ela passou, Entendi. entendeu? Vamos lá. Os amigos do infinito respeitaram os adversários do bem, nada lhes impondo. Vibrações de ternura, originada dos corações dos elementos de apoio, verdadeiras colunas de sustentação, colaboraram imensamente para o êxito do trabalho. Aqui ele está falando das pessoas que dizem que não tem mediunidade, né? Então não poderia trabalhar num trabalho de desobsessão porque não tem mediunidade. Mas veja que o trabalho de pessoas que não têm a mediunidade manifestada é fundamental para esse tipo de trabalho, porque eles sustentam o trabalho. Né? Muitas vezes a gente acredita que o médium, que é um médium mais ostensivo, que tem incorporação, que escreve e tal, é aquele que vai brilhar na sala. Não, não é ele. Nem sempre é ele, né? Não, na maioria, né? A maioria das vezes ele não brilha, porque ele não vai conseguir trabalhar se ele não tiver alguém que sustente ele. Ele só vai trabalhar se alguém sustentá-lo. Porque se não tiver, não... você faz. Você vai fazer a mesma coisa que os outros fazem. Você só vai ser um pouco acima se alguém estiver te sustentando. Os espíritos protetores de Valério, Judite, Murilo e Catarina estavam presentes, acompanhando e cooperando com o socorro necessário, inspirando os dialogadores no trabalho de libertação das entidades malvadas. Casimira agiu de modo discretíssimo. Orava pelos patrões com sincera ternura. Terminada a reunião, os bons espíritos transmitiram palavras de ânimo e conforto, fortalecendo os companheiros na continuidade do serviço em nome de Jesus.
Após a prece de encerramento, com os médios em perfeito equilíbrio, o dirigente fez comentários dos mais edificantes em torno das manifestações, ajudando a equipe encarnada no entendimento das questões relativas à obsessão e buscando a aplicabilidade das lições aprendidas na noite. Os médiuns agiam com absoluta circunspecção, narrando das comunicações apenas o necessário, evitando a exposição e o comentário sobre as chagas dos comunicantes, procurando aprender com cada drama, com cada diálogo, cujas instruções luminosas buscavam meditar no âmago do ser. Você vê aquilo que a gente fala, né? Aquilo que acontece no trabalho fica no trabalho, não deve ser comentado fora, né? Sim. Vocês sentem vontade de comentar fora? De fazer troca de figurinha? Teve uma ocasião que eu tive vontade de falar com o meu filho mais velho, não citando, até porque não vem nome, mas o caso em si, para ele ver o que seria, o que acontecia no outro plano. Logo no começo, eu tive essa vontade e eu falei para ele, com o Rafael, falei, para ele ver o, como era que se portava a situação, porque ele não acredita em nada do que eu falo. Outro dia, sem brincadeira, ele me mandou uma coisa que eu nem respondi para ele, bem triste, como se fosse um charlatanismo para eu tomar cuidado. Eu falei, nossa, eu falei, nem vou responder para. Nossa, eu fiquei assim, arrasada quando ele me mandou isso, sabe? Como se eu tivesse que tomar cuidado, que ele ia falar que minha cabeça estava sendo lavada. Enfim, então eu queria mostrar para ele isso, que essa situação, mas foi logo no início, depois eu não falei mais nada. Nada, nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, não sinto vontade nenhuma, tal. A gente fica com aquilo na cabeça. Mas por que é assim? Por que aconteceu assim? A gente não deve vivenciar tudo aquilo que acontece, porque a gente vai estar fazendo novamente a ligação. Mas se a pessoa tem tantas dúvidas, a gente precisa pedir licença para o mentor, não encerrar, resolver aquela dúvida e fechar tudo. Você entendeu? Porque às vezes é uma faca de dois gumes. A pessoa fica, e aí ela vai para o delírio. Entendeu? E o delírio, para a gente, é muito pior. Delírio, a curiosidade, sabe? Eu quero ver, eu quero, sabe? Como que é o fenômeno. Hoje não tem fenômeno, gente. O fenômeno era antigamente. Que fenômeno. Em relação a essa curiosidade, eu não tenho, não. Era mais assim de eu querer passar para ele um fato como se fosse assim, concreto, uma narrativa de um sofrimento, para que ele visse quando a pessoa não se resolve aqui, como ela fica do lado de lá. Era nesse sentido, entendeu? Foi só isso. É. Mas não tem a hora certa, né, Solange? Não caiu ainda a ficha, não amadureceu. Vai amadurecer na hora certa. Muito tempo, faz muito tempo. Não foi de agora, não. É. Bora? Sim, era o início da libertação definitiva de Valério. E aí termina com batei e vos será aberto. Porque o Valério bateu e abriu-se as portas para ele, né? Bater é símbolo de ação. Jesus ensina que é preciso agir positivamente, fazendo o bem à humanidade. E essa ação está batida nas portas. E essa ação, essa batida nas portas do amor por meio de mãos de trabalho, é que fará com que as portas dos céus se abram para nós em efetivo socorro. Raramente a obsessão acaba sem a ação positiva e renovadora dos encarnados, colocando-os fora de ação dos adversários do bem, que, em constatando a transformação real dos que eles perseguem, verificando que não mais encontram campo de ação para prejudicá-los e notando a companhia espiritual superior que os circundam, sentem-se motivados ao abandono de suas vítimas, ao desânimo por não conseguirem atingi-las ou à própria transformação pelo arrependimento. Aí a gente vê, né, que a nossa transformação
é a nossa salvação, né? Porque os obsessores, eles se afastam quando percebem que, primeiro, a gente está se transformando, já não dando mais o campo para a ação deles. Segundo, a proteção que recebemos dos espíritos da luz quando a gente está envolvido num trabalho de assistência, né? Ou mesmo, também, como termina aqui, né? A nossa mudança pode iniciar a mudança do próprio obsessor. Ele se arrependendo do que fez e mudando de atitude, né? Para alcançarmos as portas do amparo espiritual, é preciso saber bater, isto é, ter o conhecimento para acionar leis espirituais por meio do nosso comportamento em benefício do próximo. Agindo assim, os pórticos do equilíbrio abrir-se-ão para todos nós. E aqui, quando se fala em comportamento, não é atitude, não é postura, é comportamento interno. Porque eu posso ter uma postura maravilhosa, mas por dentro, né, como dizia Jesus, porque são sepulcros caiados, né, que tem a beleza por fora, mas a podridão por dentro, né? Então, o comportamento não é como a gente age. É claro, o como a gente age pode ser fruto daquilo que a gente tem dentro. Mas o que ele está falando aqui é o comportamento interno. O que eu estou pensando na hora do trabalho? O que eu estou aqui eu estou me propondo verdadeiramente, né? Imperioso lembrar que não apenas a prática espírita, mas toda e qualquer ação religiosa verdadeira, independente do rótulo, será capaz de libertar e reabilitar os que de algum modo caíram entregando-se aos problemas da vida moral. Embora todas as religiões sérias e nobres sejam necessárias, atendendo a condições evolutivas de cada um, Deus sabe transcender as convenções humanas e acolher, em braços de luz, os que tocam a lira do amor em acordes de caridade. Vivemos tempos em que as religiões não podem mais se atacar. Forçoso o respeito para com os que pensam diferente. Isso que está falando aqui basicamente é do Brasil, né? Porque no Oriente Médio não é bem assim que as coisas funcionam, né? Que os espíritos sejam sempre o exemplo de trabalho. Que os espíritas sejam sempre o exemplo de trabalho, solidariedade e tolerância, jamais acusando, difamando ou perseguindo grupos ou filosofias religiosas. Preocupemo-nos em estudar e viver o Espiritismo para que a luz do Cristo, irradiando em revérberos de prática no bem, ilumine os que de nós se aproximarem. Muito bem. Vamos começar o capítulo 15? Uhum. Então vamos lá. Capítulo 15. A tragédia de Catarina. Quase 2 anos se passaram. Valério seguia mais fortalecido. Frequentava o centro com assiduidade, matriculando-se nas obras de assistência social da Casa Espírita, e preparava-se para a implantação do Evangelho no lar. Murilo acalmara-se e retomara o equilíbrio, com discretas e espaçadas crises. Judite diminuíra os remédios e retomava aos poucos a rotina da casa. Um período de relativa paz. Catarina, aguardando que as forças ocultas trabalhassem e perturbassem o marido, levando-o ao desequilíbrio e à morte, permanecia inquieta. Telefonou para Laércio, em viagem de negócios ao exterior. Queixou-se do esposo e anunciou que, se as forças demorassem muito a agir, ela resolveria de outro modo. Afirmou ainda que colocaria Menelau na cadeia, julgando-o charlatão e enganador. O amante tentou acalmá-la,
mas ela estava resoluta. Catarina, lembrou Laércio, eles são poderosos. Menelau, segundo ouvi, é ligado à bandidagem. Temos de ter cautela. Bobagem, Souza, bobagem. São farsantes e espertalhões. Ledores da buena dicha, enganadores e larápios. Terão de devolver meu dinheiro. Parece que tudo o que fiz aconteceu errado. Meu marido está cada vez mais forte. Não se preocupe, informou o amante. Quando você voltar, tudo estará resolvido. Agendou um horário com Menelau, o líder da seita lunática, e exigiu-lhe providências. O que Catarina desconhecia é que Menelau era o líder de perigosa quadrilha. Usava aquela comunidade como fachada para o tráfico de drogas e outros graves delitos. Financiava assaltos, contratava matadores e ocultava bandidos perigosos. No dia marcado, após os rituais que caracterizavam o ambiente, ela chamou-o, acusando-o diante de outros consulentes. Fez denúncias graves, rotulando-o de ladravaz e exigindo o numerário de volta. Todos estavam fartos da arrogância de Catarina. Ela ameaçou chamar a polícia e denunciar a dissimulação de Menelau, incriminando-o de charlatanismo. Ele tratou de acalmá-la e prometeu devolver o dinheiro. Era uma pequena fortuna. Combinaram a devolução para a próxima semana. Catarina estava insana, intoxicada pela vaidade e arrogância. Imaginou que todos se submeteriam aos seus desmandos. Partiu do salão das sombras triunfante, sobre um escapim negro envernizado e reluzente. O salto altíssimo conferia-lhe elegância e poder. Na data aprazada, Menelau combinou o encontro em luxuoso centro comercial. Compareceu de terno escuro, com o mais fino corte, carregando o dinheiro em elegante sacola de destacável loja masculina. Encontraram-se em airoso restaurante, tomaram sofisticada refeição. Menelau tentou reverter a confiança de Catarina e mais uma vez foi humilhado. Acabarei com você, farsante. Pensou que eu seria uma vítima fácil? Você é um fracasso. Ele tentou intimidá-la, porém sem sucesso. Não tenho medo das suas ameaças. Tenho amigos na polícia e no poder. Ela agiu de modo a feri-lo ainda mais. Levantou-se, pegou a sacola com dinheiro, deixou a conta para ele pagar e saiu deambulando qual representante legítima da elegância passageira, entre as lojas sofisticadas do centro comercial. Menelau fora tomado de ira. Ao se levantar, fez pequeno sinal a um dos seus homens, infiltrado propositadamente entre os outros frequentadores, que, entendendo a hora de agir, fez não conhecer o superior. Aguardou que ele se ausentasse do ambiente. Enquanto Menelau saía do estabelecimento, o outro seguia discretamente os passos da amante de Laércio Souza. Na via pública, seguido pelo bandido, o carro blindado de Catarina sofrera um pequeno impacto. Um automóvel luxuoso, dirigido por um dos comparsas de Menelau, chocou-se contra o dela. Verificando tratar de veículo sofisticado, ela saltou da máquina para pedir providências na arrogância que a caracterizava. Nesse interim, enquanto o motorista do importado fazia teatro, uma moto conduzida por assassinos abeirou-se dos dois, exigindo e arrancando o dinheiro que estava na sacola sobre o banco do passageiro. Puxaram violentamente as joias, machucando-lhe o pescoço e os pulsos. Subtraíram-lhe a bolsa riquíssima, em perfeita harmonia com os sapatos da mesma cor. Quando estavam de saída, já sobre o motociclista que roncava em murros mecânicos, dispararam impiedosamente contra ela,
5 projéteis crudelíssimos, evitando a cabeça, ceifaram a vida de Catarina. O impacto a lançou contra o próprio carro. O susto, o medo e a dor imprimiram na face o pânico dos que, de alma atormentada pela consciência comprometida, afastaram-se de Deus. Ela abriu os braços, o sangue jorrou da boca em violentos soluços e o corpo desgovernado deslizou pela lataria do automóvel, conferindo uma forte mancha vermelha estampada verticalmente na rica condução. Houve azáfama entre os motoristas que surpreenderam a cena. Os assassinos fugiram e todos os outros abandonaram o local, deixando Catarina agonizante e sozinha até que a morte a arrebatasse definitivamente. Mais tarde, ouviu-se a sirene do serviço público de saúde, acionado pela polícia, destacada para a diligência. O crime seria registrado posteriormente como latrocínio, sem que ninguém jamais soubesse os reais motivos. A arrogância e a vaidade de Catarina de nada lhe valeram. A morte surpreendera-lhe com os sapatos de luxo, num corpo ricamente vestido e marcado por vergas de violência. O físico, perfurado, encharcou de sangue as roupas caríssimas, preenchendo de maneira trágica e ao mesmo tempo irônica a ataúde enferrujado de paupérrimo e mal cheiroso rabecão. Para aqui, Vamos né? parar aqui? Uhum. Nós vamos, na semana que vem, continuar a partir de a esposa de Valério abandonar o mundo físico sem ter deixado contribuição real para a humanidade.